Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma ferramenta da Planfi. Nós vamos falar aqui sobre o simulador Cálculo da Linha da Vida, que é uma ferramenta muito pedida aí pelos planejadores financeiros e que vai ajudar você a alavancar os seus negócios. Como é que funciona essa ferramenta? Basicamente, ela simula cenários de vida para os nossos clientes. Então, você consegue fazer simulações de poupar dinheiro por um tempo, simulações de comprar um veículo, comprar um imóvel, receber uma aposentadoria ou eh, eh, tirar um ano sabático. Você pode fazer ilimitadas simulações. Como é que funciona na prática cada menu aqui dessa ferramenta? Vou fazer uma simulação aqui com vocês, para vocês verem como é fácil navegar nessa solução. Então, primeiro ponto, preciso determinar um período de simulação para esse meu cliente. Então, eu posso trabalhar aqui nessa tela sempre em meses, tá? Um período de meses. Então, se eu quero trabalhar com 10 anos, eu vou colocar 120 meses, automaticamente a plataforma vai me dizer qual o período que eu estou utilizando aqui em meses. Eu também posso trabalhar com intervalo de datas. Suponhamos que o seu cliente ele quer te dar um período X de início e de fim, com uma data inicial, data final para você fazer a simulação. Você pode trabalhar com intervalo de datas ou pode trabalhar com idade. Tá? Então, meu cliente quer planejar dos 30 anos até os 65, né? Todos os objetivos de vida dele. Então, você tem todas essas opções. Eu vou usar essa simulação aqui, tá? De idade. E aí, depois que eu estipulei o período, meu gráfico ele vai desenhar aqui esse período de tempo, né. Depois eu vou falar um pouquinho sobre todas as possibilidades que a gente tem de usar o gráfico. Eu vou definir o que vai acontecer nesse período. Então eu posso definir um aporte inicial. Então vamos supor que o cliente tem um patrimônio, de R$ 100.000 ali investidos, que ele vai fazer aportes mensais fixos. Então você pode determinar se esse cliente ele vai colocar dinheiro todo mês. Eu vou colocar aqui que ele vai colocar R$ 1.000 todo mês. Resgate fixo, também você pode colocar do mês zero até os 65 anos, que é o período que eu estou trabalhando, se você quer que ele tire algum dinheiro mensal. Eu não vou colocar nada aqui, mas você pode colocar o que você quiser, né? Ele vai tirar 100 todo mês, né? Você pode fazer a simulação do jeito que você quiser. Aqui é a taxa de juros, né, nominais, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que você quer uma taxa de juros bruta da economia, né? Então, se você quiser colocar aqui uma taxa de 14%, 15%, né? É que ele vai pedir a inflação do período. Por quê? Porque o que me interessa aqui é o cálculo de juros reais. É o ganho que o cliente vai ter acima da inflação. Ah, Paulo, mas eu quero ver os juros nominais mesmos, né? Então bota zero inflação. E aí você vai ter os juros nominais, mas eu recomendo que você trabalhe com as perspectivas de inflação, né? Aí, quando eu insiro essas informações, automaticamente o sistema já faz projeções, já me diz o período de simulação, o total que eu aportei, ou seja, o dinheiro que o cliente colocou, quanto ele resgatou, a taxa, anual, a inflação anual. Ele te dá uma projeção da taxa descontada pela inflação real e o saldo final que o cliente vai ter no período. Aqui nesse caso ele vai ter 4.236.000, nesse período aí de 30 a 65 anos. E aqui nesse gráfico eu consigo ver toda a evolução. Acabou por aí? Não. Eu quero simular outros cenários, tá? Eu quero simular acontecimentos que vão passar nesse período. Aí você vai clicar aqui em adicionar regra, e quando adicionar regra, vai abrir um novo campo para você. E aí nesse campo, você pode terminar um título do que vai acontecer. Vou dizer aqui que ele vai comprar veículo, né? Então, vou aqui comprar um veículo, carro. Vou colocar aqui um carro, né? XYZ aqui, o modelo do carro que ele vai comprar. Eu coloco que vai ser, eu posso escolher entre aporte e resgate. Aporte é quando você vai botar dinheiro numa data, resgate é quando você vai tirar dinheiro numa data.
Aqui eu escolho a prioridade desse objetivo para o meu cliente, se é uma prioridade alta, média ou baixa, isso o seu cliente vai dizer, e aí depois você consegue fazer análises com base nessa prioridade, né. Isso aqui ele falou que é uma prioridade baixa, tá. Se é um aporte único, que vai acontecer uma única data, eu deixo único aqui, né. E se um aporte a cada 6 meses, a cada 3 meses, anual, eu posso escolher, o período que vai acontecer. E aí é o seguinte, ele vai fazer uma compra de um veículo no valor de R$ 100.000. Ele vai fazer isso daqui a 5 anos. "Ah, Paulo, não sei quando é daqui a 5 anos", né. Ele já te diz aqui, ó, 61 meses, né, 60 meses. Vou colocar aqui daqui a 60 meses, tá. E aí, se eu quiser botar um lançamento por um período, ou seja, todo mês ele vai tirar R$ 5.000, eu coloco o período final aqui. Agora, se não tem um período final, né, se é uma única operação, eu só preencho aqui o mês inicial dessa operação. Automaticamente no meu gráfico, ele vai mostrar o impacto da compra do carro, no mês, quando tiver 5 anos, se passar dele que ele começou a juntar dinheiro. Então, ele vai fazer uma compra de um carro de R$ 100.000, uma baita compra, isso vai reduzir o patrimônio dele. Então ele tinha um patrimônio de 195.000, com a compra do carro, e vai para o patrimônio de R$ 124.000. Não satisfeito, eu posso colocar outras operações aqui também, né. Agora eu vou colocar uma operação que vai acontecer todos os meses. Eu vou dizer que ele adicionei uma nova regra, eu vou dizer que ele vai receber um aluguel. E esse aluguel é de uma casa X, né, vou colocar aqui a casa X, é um aporte, prioridade alta, esse vai acontecer mensal, então eu deixo único aqui. O valor desse aluguel vai ser de R$ 2.000, e ele vai começar a receber isso um 2 anos depois que ele começou esse planejamento, ele vai acabar de receber isso, 10 anos, né. Ele vai ter 8 anos de contrato aí nessa operação. Automaticamente já mudou a minha simulação, né, total que eu aporto subiu, total que eu resgatei é o valor do carro menos, né, é o valor do aluguel que eu recebi nesse período. O saldo final, que eu tenho essa operação, e aí o meu gráfico mudou completamente, devido aos aluguéis que eu recebi. E eu quero simular o seguinte, que dos, eh, se colocar aqui dos 55 anos até os 60, ele vai tirar um dinheiro durante 5 anos para fazer um ano sabático, tá. Isso aqui são simulações possíveis. Eu vou colocar aqui que é um resgate, prioridade média, ele vai fazer isso todos os meses, ele vai fazer isso, dos 55, que é 301 meses, perdão, aqui é o valor, né, vou falar que ele vai tirar R$ 5.000 por mês. São 301 meses, até o período final, né, que é 60 anos, 361 meses. E aí prontinho, né, mais um impacto, meu resgate mudou, o saldo final diminuiu, aqui eu consigo ver claramente os resgates acontecendo aqui nesse período. E cada operação eu consigo tirar. Agora vamos trabalhar no gráfico, né? O que eu consigo fazer no meu gráfico? Eu consigo ver o período total desse gráfico, eu consigo dar um zoom e ver períodos de 10 anos. Então, eh, todos os anos aqui, os primeiros 10 anos aqui de existência desse objetivo. De 5 em 5 anos, então aqui eu tenho um zoom maior, né. Então se eu for avançando aqui, eu vou ver períodos de 5 anos nessa operação. Então eu vou avançando, vou vendo períodos de 5 anos, 5 e 5 anos esse meu cliente, consegue trabalhar, tô vendo aqui esse gráfico literalmente, aí eu consigo ver períodos de 5 em 5 anos. Períodos de 2 em 2 anos, aqui eu tenho um zoom muito maior.
Se eu quiser fazer uma revisada aqui do impacto desse período aqui, né, em meses, eu consigo ver aqui de 2 em 2 anos. Se eu quiser voltar, eu clico aqui em resetar zoom, aí eu volto para o período padrão, onde eu tenho toda a simulação, que eu projetei. Como ler esse resultado da simulação, né? Como eu falei, né, tem um período, tem o total aportado, que é quanto eu guardei, tudo que eu resgatei, a taxa nominal anual, a inflação do período, a taxa real, e o saldo final corrigido, que é quanto ele vai ter de patrimônio no final da operação. Ele também faz algumas observações para que você saiba o impacto dessa taxa mensal, né? Se você quiser saber quanto é 14% ao mês, é muito útil aqui essa tela. Eu posso fazer algumas operações também. Eu posso exportar em Excel, caso eu queira trabalhar com esses dados futuramente, ou eu posso exportar em PDF toda a simulação para apresentar para o meu cliente. Então, eu clico aqui em exportar em PDF, ele vai deixar eu salvar essa apresentação. E aqui está o PDF com toda a simulação que eu acabei de fazer, né? Todos os dados, é um PDF bem básico assim, mas já ajuda muito a gente a explicar para o nosso cliente. Eu posso analisar toda a simulação, o impacto dessa simulação, o fluxo de dinheiro, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, como é que ele foi acumulando ao longo do tempo nesse dado aqui. E eu posso salvar essa simulação. Como é que eu salvo? Eu seleciono o cliente, boto um título aqui, ó, simulação um, ação 1, teste 1. Salvei aqui essa simulação. Aí vamos supor que no futuro eu queira voltar e resgatar essa simulação. Eu vou abrir aqui a minha tela da linha da vida, vou em resgatar simulação, seleciono o meu cliente e vão aparecer todas as simulações que eu fiz para esse cliente. Eu carrego essa simulação e prontinho. Tudo aquilo que eu simulei, todos os cenários possíveis vão aparecer aqui. Então é assim que eu trabalho com a linha da vida, uma nova funcionalidade da Planfi para você trabalhar cada vez melhor com os seus clientes. Espero que você goste. Sucesso aí e bons negócios.